Obrigado por me receber aqui mais uma vez. E é uma honra, é honroso estar aqui junto com os irmãos. Aleluia, Jesus. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Eu venho de um tempo aí meio gripado, então a voz está um pouco mais rouca, assim. Os irmãos, se eu gritar pouco, os irmãos me perdoam. Vou repetir, se eu gritar pouco, os irmãos me perdoam. Amém? Amém. Capítulo 15, versículo 8 diz assim: Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos e vamos orar. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome, Pai, mais uma vez, Pai, me colocar na disposição do teu Espírito. Em nome de É o Jesus. Senhor que conhece o coração desta igreja, é o Senhor que conhece a vida, o cotidiano, a experiência, a natureza. É o Senhor que sabe, Pai, qual é a igreja que está aqui na minha frente. Então é por isso, Pai, que eu quero te pedir, fala com a tua igreja, que a igreja é tua, Jesus. Que a tua palavra possa alcançar a cada coração, Pai. E como eu te peço a todo dia, Deus, leva cativo em obediência a nossa mente, a mente de Cristo. Que haja uma ministração particular, exclusiva, Pai, em cada um aqui essa noite. E desde já, Pai, quebra toda a obra do diabo, toda perturbação, toda seta contrária, todo dardo inflamado do maligno, venha sendo repreendido Em nome de pelo Jesus, poder ó que há Deus. no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a cada um. Fala conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças te damos, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Marques. Eu congrego ali na Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão Preto. Eu trago um abraço do meu pastor Deusmar, falei com ele que estaria aqui. Eu levo um abraço meu lá para a igreja e é uma honra. Nós tivemos há pouco tempo um congresso, né? E foi uma festividade muito linda. As irmãs ali no quarteto estiveram lá conosco e foi maravilhoso receber os irmãos. E eu louvo a Deus por essa comunhão da igreja com a igreja. E é muito bom estar aqui essa noite. Amém? Muito obrigado pelo convite. A mensagem que eu quero falar com a igreja, mas em especial com as irmãs, e chamando a atenção dos irmãos, eu quero primeiro falar do meu lugar de fala. Eu sou um homem que tenho, eu acho que todos os relacionamentos possíveis com mulheres. Eu tenho uma mãe, eu sou caçula de 5 filhos, eu tenho uma irmã. A minha irmã nos deu para a família uma sobrinha, então eu tenho uma sobrinha. Há quase 3 anos eu casei com aquela princesa linda que está ali, ó, que é a minha esposa. E se Deus tiver muita misericórdia de mim, eu um dia vou ser pai de menino. Ninguém diz amém? Amém. Amém. Aí fecha a conta. E é por essa experiência, diante desses relacionamentos, que eu quero falar com a igreja aqui essa noite. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele traz para nós aquele texto muito conhecido da igreja, que são as 3 grandes parábolas que Jesus disse e que fala tanto ao nosso coração. Jesus, ele falou no capítulo 15, 3 grandes parábolas.
Ele falou a parábola da ovelha perdida. Ele fala a parábola da dracma perdida. E ele também conta a parábola dos 2 filhos perdidos, que está escrito na nossa Bíblia como o filho pródigo. Só que quando Jesus conta essas 3 parábolas, ele está não só jogando palavras ao léu. Jesus ele não está soltando palavras soltas. Não, Jesus está fazendo uma resposta a uma situação. Se nós pararmos para ler a Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, vai estar escrito assim: todos os publicanos e pecadores, fala comigo, publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem, falando de Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então aqui tem 4 classes de pessoas. A primeira 2 classes de pessoas são pessoas que se aproximaram de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar. E é engraçado que a Bíblia faz questão de dar a qualidade dessas pessoas, que eles eram publicanos e pecadores. É engraçado que todo mundo que para ouvir Jesus carrega em si uma estigma de derrota. Todo mundo que para ouvir Jesus talvez está vivendo a vida de uma forma muito difícil. Mas é engraçado que essas pessoas que param para ouvir o que Jesus tem a dizer, elas são criticadas. Jesus recebe crítica por receber essas pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele é acessível às pessoas. A religião não é. Jesus, ele é acessível a qualquer tipo de pessoa. O sistema religioso não é. No entanto, que os fariseus e mestres da lei apontaram e julgaram o caráter de Jesus. Por quê? Porque se ele está andando e comendo com esse tipo de pessoa, ele também, boa pessoa, não deve ser. E é diante deste cenário que Jesus agora ele se impõe e ele fala estas 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, dos 2 filhos perdidos. Só que quando Jesus vai responder uma crítica acerca das pessoas que o ouvem, Jesus ele faz questão de invocar nestas 3 parábolas um princípio. Repete comigo, 3 parábolas. 3 parábolas. Um princípio. Um princípio. 3 parábolas. 3 parábolas. Um princípio. Um princípio. Jesus, no capítulo 15 de Lucas, ele invoca talvez o maior princípio que a Bíblia nos tem para ensinar. E qual é esse princípio? Jesus, ele vai nos ensinar, respondendo a uma indagação dos fariseus e dos mestres da lei, Jesus vai invocar o princípio da família. Deus, quando deixou a Bíblia escrita para nós, lendo ou conhecê-lo, Deus poderia ter usado várias formas de se apresentar a nós. Mas na sua onisciência, na sua sapiência, no detentor de todo conhecimento, Deus ele achou por bem se apresentar a nós por meio de uma figura. E a figura pela qual Deus se apresenta a nós é a figura da família. Família é o princípio mais profundo das Escrituras Sagradas. Tudo o que está relacionado na Bíblia a reino de Deus, autoridade, poder, construção de sociedade e formatação de cultura passa pela célula da família. Por isso que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que é Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele se manifesta num Deus que é Filho. Aleluia. E ele sim gera em nós uma nova criatura por um Espírito que é santo, que é a face materna de Deus. Aleluia. Então Jesus, quando vai responder uma crítica acerca
Aleluia. Glória a Deus. Eles são a minha família. Aleluia, Jesus. Uma certa feita, Jesus estava pregando na sinagoga, e quando vê a família original de Jesus, vem buscar ele. E quando chegam na casa que ele está ensinando, Jesus está do lado de dentro, e a família de Jesus está do lado de fora, e eles mandam um recado, fala, pede para Jesus sair, porque aqui fora está a sua mãe, seu pai e seus irmãos. Jesus do lado de dentro, ele defendendo o princípio da família, ele fala, mas quem é a minha mãe, meu pai e meus irmãos? E apontando para os seus discípulos, ele disse, todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e obedecem, estes são o meu pai, as minhas irmãs e os meus irmãos. Então esses que param para ouvir Jesus, para a religião, eles são pecadores e publicanos, mas para Jesus é a sua família reunida para ouvir o que ele tem a dizer. E eu creio que aqui essa noite não entrou outro tipo de pessoa a não ser aqueles que foram chamados por Deus para fazer parte da família dos santos. Aleluia. E se você é família de Deus, você tem motivo de sobra para dar glória ao nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele não só evoca o princípio da família. Jesus ele vai explicar como uma família é feita. E aí ele entra pelo caminho de falar: havia um homem. E é aqui que começa a família. A família começa com um homem. A humanidade começou com um homem. E o reino de Deus começou com um homem. E um artigo mais escasso nos dias de hoje é o artigo homem. Porque o homem não fala só da forma biológica como nasceu. Homem fala de postura. Homem fala de caráter. Homem fala de compromisso. Homem fala de governo. Homem fala de provisão. Homem fala de proteção. Homem fala de aquele que está à frente. Homem fala daquele que vai pegar o boi pro chifre. Homem fala daquele que tem posicionamento. Homem fala daquele que está disposto a se sacrificar por uma causa que é maior do que ele. Homem fala daquele que Deus levantou para ser o princípio de uma família. Aleluia. O problema é que o homem que a Bíblia desenha, nos nossos dias, estão sumindo. O homem que está desenhado na Bíblia como a sua essência, qualidade, psique, físico e emoção, ele está sumindo. Por quê? Porque esse homem, ele não está dentro de casa, o do que Jesus está falando. Esse homem, ele está cumprindo a sua missão. Se tem um assunto que dói nos ouvidos das irmãs ou das mulheres do mundo, e não deveria doer nos ouvidos das mulheres da igreja, mas dói também, é aquela palavrinha que nem foi Jesus que disse, poderia ser o diabo, né? Nem foi o apóstolo Paulo que escreveu, porque ao ouvido de algumas parece que é o Satanás falando, que é aquela palavrinha chamada submissão. Quando a mulher ouve submissão, parece que arrepia ela. Mas a palavra submissão, ela é uma palavra de duas palavras juntadas. É uma palavra sub, de baixo, missão, de cima. O problema é que as mulheres hoje têm problema com a palavra submissão, é porque os homens não têm mais missão na vida. Aí elas não têm uma missão para
Deus tremendo. Como eu vim aqui da última vez, eu vim e vou falar de novo. Quando eu assumo esse lugar, eu não estou para te agradar e muito menos para ser mal educado com você. Mas eu estou aqui como aquilo que Jesus me chamou para ser. Jesus me chamou para o ministério do ensino, então eu quero te ensinar nessa noite. Por quê? Porque minha esposa está ali, meu irmão também, e eu estou tratando alguns casos aí nos últimos dias de dissolução de família, quebra de casamento, rompimento de aliança. Então são palavras que parece que nós não ouvimos mais, mas eu estou aqui para te falar. E se você veio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Aleluia! Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos num tempo onde Deus quer levantar homens com missão, para que mulheres sejam submissas e que a família sendo construída, a glória de Deus vai ser manifesta. Aleluia! Você me prova pela Bíblia, eu te provo. E a promessa de Deus é o seguinte: Abraão, por meio do filho da promessa, todas Aleluia! as pessoas da terra vai ser abençoada. Aleluia! São todas as pessoas, irmãos. Todas as Não, famílias. através do filho da promessa que prefigurava em Isaac, e o seu cumprimento foi Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu quero te dizer nessa noite: Aleluia. Deus vai abençoar a tua família, o Senhor vai abençoar Aleluia. a tua casa, mas Ele vai te tocar. Aleluia! Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia fala que nesta corrida de palavras que Jesus está dizendo, ele fala que existia uma mulher. Fala comigo, uma mulher. Uma mulher. E fala, essa mulher Essa mulher estava em casa. estava em casa. E eu vou voltar nessa fala. Por quê? Porque se o homem tem uma omissão, e aqui eu quero falar, quem não é casado, irmão? É muito pouco. E quem é casado, irmão? Ah, glória a Deus. Aleluia! Para as irmãs que não é casado, não entrega o teu coração para um homem que não tem missão. Não entrega. Não entrega o teu coração para um homem que não tem missão. E aos irmãos que não é casado, não cobrem qualquer meretriz na rua. Porque exercer governo é uma junção de papel, de caráter, de emoção, de afeto e de aliança com Deus. Se Deus falou que existe um jugo desigual, não tenta o Senhor teu Deus, não. Vai dar errado. Deus tremendo. Porque se a mulher, ela tem que ter uma missão para se submeter, o homem que tem uma missão, ele tem que saber a mulher que ama. A mulher que ele vai cobrir. Porque a mulher que o Cristo está cobrindo, aquele ama, como todo marido tem que amar sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, a mulher de Deus, ela está sendo preparada para ser uma noiva ataviada. Aleluia! Sem mácula, de boa fama, Glória a de Deus! vestes brancas, azeite na botija, uma mulher trabalhadeira, uma mulher de honra, uma mulher de moral, uma mulher de ética, uma mulher que não tem preguiça, uma mulher que labora, uma mulher que tem relacionamento, uma mulher que é atualizada, e isso tudo está lá em Provérbios 31. Aleluia, Jesus. Então, se você é um príncipe, seja uma princesa. E se você é um príncipe de Deus, não case com qualquer uma. Aleluia, Jesus! Deus se é o justo. Os irmãos estão muito tensos. Aleluia! Sabe por quê? Porque todo relacionamento vai frutificar. E a terceira parábola que Jesus fala é de filho.
E a Bíblia fala de 2 filhos que é rebelde. Quem é pai e mãe aqui, irmão? Ixi, muita gente, glória a Deus. Então, se esses 2 papéis para trás se quebrar, não tem como o fruto dar certo. É uma equação simples. Homem de missão com mulher submissa, filhos da oliveira, filhos do azeite, filhos da obediência, filhos da paz, filhos da graça, filhos daquele que tem prazer na lei do Senhor. São flechas na mão do valente, são heranças do Deus Altíssimo. É esses filhos que, olhando uma casa funcional, eles vão funcionar. Aleluia. Agora, quando olham uma casa disfuncional, eles vão criar um problema. E a casa dos filhos perdidos, inclusive o pródigo, é uma casa que tem problema. Porque os 2 filhos se perderam, um fora e um dentro. São 2 filhos problemáticos. Glória a Deus. Um libertino que gasta tudo com as meretrizes, mas outro religioso, legalista, aquele que fica dentro de casa e quer merecer aquilo que é de graça. Então nós temos aqui um espectro de uma família. Fala comigo, família. Família. Quem me entende diz amém. Amém. Eu não estou muito isso. Vai, só a mensagem que está saindo aí. Se está cortando, está glória. Aleluia. Glória a Deus. E como o meu tempo está escasso, e é muito assim, quando eu começo a falar, o relógio parece que ele acelera. Isso é alguma percepção. Eu quero falar com as irmãs hoje. A Bíblia fala o seguinte: qual é uma mulher? Fala, qual? Qual? É uma mulher. É uma mulher. Então, o problema é que a pergunta é: qual é a mulher? Que mulher que é essa que Jesus chama a evidência e aponta a ela? Essa mulher que Jesus aponta, ela tem algumas características que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. E a primeira característica dessa mulher é a que eu quero voltar, que eu já disse anteriormente. Fala comigo, essa mulher Estava em casa. Lugar de mulher não é na rua. Lugar de mulher é em casa. Casa que mulher habita, a Bíblia fala que tem 2 resultados que essa casa pode sofrer. Se a mulher que habita esta casa for sábia, essa casa vai ser o quê? Edificada. Mais alto. Edificada. Mas se essa casa que habita uma mulher que não é sábia, mas é louca, essa casa vai ser o quê? Derribada. Então, a estrutura da casa depende de quem? E se a estrutura da casa depende da mulher, por que a mulher está na rua? Mulher na rua, e eu já estou vendo os olhinhos, e estou vendo, daqui o Espírito já está me falando dos balãozinhos assim, ó, da mente. Esse irmão vai apertar para o meu lado, ou não? Não de jeito nenhum. Eu tenho consciência do que eu estou falando. Se essa mulher está na rua, e quando eu falo na rua, eu não estou falando, vou falar mais alto, eu não estou falando das irmãs que trabalham fora. Não estou falando das irmãs que trabalham fora, das irmãs que estudam, das irmãs que estão fora. Não, eu estou falando daquela irmã que deveria estar cumprindo um papel em casa e o coração está na rua. Que irmã é essa? Provérbios capítulo 6, 7 e 8. A Bíblia fala da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela está na onde, irmão? Fala comigo, na rua. Na rua. Vestida de que jeito? Como meretriz. Fazendo o quê? Picuinha e insinuação. Para quê? Para derrubar
um varão que está descendo. A Bíblia fala aqui, qual a mulher que estando em casa e é virtuosa? Porque é a mulher que Jesus está evidenciando aqui, ela tem 10 dracmas. Fala assim, essa mulher está em casa e tem 10 talentos. e tem 10 talentos. Não é nem talento, é dracma. É uma mulher que tem capacidade, potencial. É uma mulher que tem experiência, que tem finança para bancar. É uma mulher que é independente? Não, interdependente. É uma mulher que tem recurso para que, estando em casa, ela tem condição de edificar o seu lar. É essa mulher que Jesus aponta como exemplo da família. É essa mulher que tem em si, ela tem, irmã. Você tem virtude aí dentro. Você tem dentro de você capacidade. Você tem dentro de você inteligência. Você tem dentro de você unção. Você tem dentro de você, irmão, autoridade. É dentro de você que habita o poder de Deus. Você tem 10 dracmas. Aleluia. Não é algo que você precisa ter. Jesus está falando que ela já tem, já está aí. É só manifestar. Aleluia, Jesus. Porque ele sabe o quão difícil é edificar uma casa. E por isso que ele colocou dentro de vocês muita capacidade. Se eu fosse assim, eu estava assim. Sou eu mesmo. Assumindo isso aí. Assumindo esse lugar. Porque é essa mulher que Jesus aponta. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Jesus aponta também, irmãos. Eu estou só fazendo levantação e eu quero que sua mente seja bem fértil para essa noite que Deus está falando. Aleluia. Jesus fala que tanto para marido, homem, quanto para mulher, esposa, e quanto para filhos, existe uma realidade. E sabe qual é a realidade? Fala, existe em toda a família. Em toda a família. A realidade Da perda. E a pergunta é, eu estou só fazendo pergunta retórica para você pensar. Como é que você lida com a perda, irmão? Quando você perde alguma coisa, e eu estou falando em sentido figurado, subjetivo, quando você perde alguma coisa, o que você faz? Você chora? Você senta? Você murmura? Você reclama? Ou você toma uma postura diante da perda? Porque o homem que está no campo, ele perde uma ovelha. A mulher que está em casa, ela perde uma dracma. E os filhos, fruto desse relacionamento, eles se perdem no coração. Então existe uma realidade de perda para todas nós. Para todos nós existe uma realidade de perda. E sabe o que é o triste? É que quando um homem assume um compromisso, ele perdeu a sua realidade de solteiro. E o problema é que tem um monte de camarada que é casado e está chorando a perda de quando era solteiro. E é por isso que dá problema em casa. É que a mulher que assumiu um compromisso de honrar um só homem, ela foge desse papel, e aí é uma perda. E quando é uma perda, a casa cai. São filhos que não obedecem o pai e perdem o coração. E aí, irmão, a casa não é mais um lugar de morada, é um lugar de fuga. Então todos nós temos que lidar com a nossa realidade de perda. E aí eu quero te perguntar, se perder o amor, perde o que acontece, irmão? E se perder o respeito? Perdeu tudo. E se perder o compromisso?
são. Jesus está falando de gente que perde. Mas só que o homem que perde uma ovelha, ele toma uma postura de falar: perda, eu, na minha vida, não aceito. Porque se você perdeu, eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te dar capacidade para reaver aquilo que lhe foi roubado. Aleluia. Porque quando ele perde a ovelha, ele larga as 99 e sai para lá. E aí a gente fala, ele perde 99 e vai buscar uma, porque uma vale mais que o mundo inteiro, e o texto mesmo diz. Mas não é isso, é uma postura de um homem que não aceita certos tipos de perda. E lá na tua casa, você não pode deixar o diabo te roubar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem coisas lá que não pode se perder, que você tem que militar por isso. E se for necessário fazer como Davi, de rachar um urso e um leão no meio para roubar, para devolver, para reaver uma virtude, uma ovelha que foi perdida, faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Quando a mulher perde uma dracma e ela olha, não importa o tanto de capacidade que ela tem, ela toma uma postura. E o que te falta nessa noite é uma postura dentro da sua casa. As coisas estão se perdendo lá dentro e você só está chorando. Se põe de pé, mulher. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se coloca de pé, porque Deus vai honrar e vai te dar estratégia de como você vai achar lá dentro da tua casa virtude que foi perdida, talento que foi perdido. Oh, glória! Aleluia. Deus fiel. Aleluia. A Bíblia diz que essa mulher, ela faz uma coisa. A primeira coisa que acontece com essa mulher, ela vai e acende uma candeia. Uma lamparina. A perda, ela tem que te jogar numa postura de resposta. As perdas da tua vida não podem te abater. As perdas da tua vida, ela está te chamando para uma guerra. As perdas da sua vida estão te convocando para uma postura de reaver o que se perdeu. As perdas da nossa vida nos chamam para um lugar de oração, nos chama para um lugar de compromisso, nos chama para um campo de batalha. Sabe por quê? Porque quem peleja por nós é maior do que nós, mas Ele conta conosco na batalha. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Deus, Deus, Filho. Aleluia, Jesus. eu posso, nossa, tem 10 minutos. Eu posso falar algumas coisas que a mulher do tempo presente perdeu? Amém, irmãos? Amém. Posso falar? Eu estou dentro do texto, mas eu trouxe uma anotação. E eu fiz questão de estudar isso, porque o Senhor tem me dado uma direção aí já faz algum tempo. Eu estou escrevendo um seminário sobre hombridade, porque eu quero falar com o homem. Eu tenho um seminário que fala de identidade. Eu vou escrever um de hombridade, vou falar de feminilidade e vou terminar falando de sexualidade. Porque é as 4 áreas que eu vejo que está mais atacada dentro da igreja e nós não temos mensagem para isso. Nós não temos ensino, educação, formação nessas 4 áreas de forma mais didática, mais apontada. E aí essa semana nós estamos estudando algumas coisas que a mulher perdeu e colocou na perda o nome de ganho. Eu vou falar sobre a história do feminismo, rapidinho. Todo feminismo, a história do feminismo é contada em cima de 4 ondas. Fala as ondas do feminismo. Isso. As ondas do feminismo acontecem depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa, quando começou o iluminismo na Terra. Antes do iluminismo, a filosofia chama de
Idade das Trevas, quando a igreja estava no centro. E quando se fala igreja, é a igreja romana. E quando a igreja romana se portava, eles entendiam que Deus estava no centro. Só que esse Deus que está no centro, através da igreja romana, eles tinham uma filosofia. E qual era a filosofia? Mulher, índio e negro não tem alma. Então, se mulher, índio e negro não tem alma, o negro nós escraviza, os índios nós mata e as mulheres nós prostitui. Aí esses homens foram para a guerra e morreram um monte. Com a Revolução Industrial, eles começaram a trabalhar de 16 a 18 horas por dia, com agora o advento das máquinas, e agora esse homem não tem mais tempo para voltar para casa. E o que aconteceu com essas mulheres? Elas ficaram abandonadas. E quando essas mulheres ficam abandonadas, o que acontece? Elas começam a passar necessidade, fome. Os filhos começam a crescer sem a figura. E aí a família foi quebrada. E quando a família é quebrada, o que começa a acontecer? Uma deformidade. Aí uma resposta a essa circunstância, a esse cenário que se formou. Irmão, isso aqui você pode buscar em qualquer livro de história, na internet, no Google, onde você procurar, vai estar escrito isso aqui lá. E aí começa lá em 1792 um proto-feminismo, que era um movimento das feministas, das mulheres, buscando agora amparo. Aí em 1860, mais especificamente em 1848, veio a primeira onda do feminismo, que é o quê? As mulheres se movimentaram, fizeram grupos e movimentaram porque agora elas queriam o direito de votar. Por que votar? Para escolher alguém que cuidasse delas e elas tivessem uma participação na sociedade. É chamado das sufragistas. E todo mundo fala, a primeira onda do feminismo foi maravilhosa. Por quê? Porque agora as mulheres estão reivindicando o seu direito de ir para a escola, o seu direito de votar e o seu direito de trabalhar fora. Parece legal, né? Mas só que as mulheres que arregimentaram esse movimento, elas não queriam só isso. Elas queriam uma revolução sexual. Aí em 1860 veio a segunda onda do feminismo. E aí uma mulher francesa, que era amante de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, ela sempre foi amante desse camarada. Ela vem, Simone de Beauvoir, e escreve um livro chamado O Segundo Sexo, falando que mulher não podia mais obedecer a essa estrutura arcaica e patriarcal da família tradicional. Porque ela também tinha que ter o direito de ter quantos parceiros ela quiser. Ela tinha que ter o direito de ter filhos quantos elas quiserem. Ela tinha que ter o direito não só disso, ela também tinha que ter os direitos, não era só mais o voto, é de ter o sexo livre. E como saúde, a mulher quis agora instituir o aborto, irmão. Aqui que entra a pauta do aborto dentro do feminismo. E aí o que elas queriam? Vou ler para vocês. Defendiam a legalização do divórcio, a legalização do aborto e o reconhecimento do sexo livre. Então elas eram contra o casamento, elas eram contra agora gerar. Tem uma teórica da segunda onda que fala que a mulher ela foi oprimida a ser mãe. E aí ela tinha que o quê? Não precisa mais casar, se é casada pode ser solteira, e agora ela não precisa ser mulher de um homem só, ela pode ser mulher de muitos homens. É isso que defendia. Aí vem a terceira onda do feminismo, que aconteceu em 1990, que começou. Porque aí, na segunda onda, elas queriam a equiparação sexual, que homem e mulher fossem iguais. Só que agora, na terceira onda, em 1990, eles vêm agora com uma solução para o problema da diversidade entre homem e mulher. Então agora não é mais a biologia que fala que o homem é macho, homem, e a mulher é fêmea, mulher. Não,
Porque em 1990 começou a entrar o discurso da homossexualidade, que é imposto sobre o homem ser homem e é imposto sobre a mulher ser mulher. E com a liberdade nós podemos escolher o que a gente quiser. Então, se uma mulher raspa o cabelo e veste uma roupa de homem, ela tem o direito de se chamar homem. E um homem que se veste de mulher e tem um comportamento de mulher, ele tem o direito de se chamar mulher. E essa é a terceira onda. E hoje, desde 2010, nós estamos vivendo a quarta onda do feminismo, que é o quê? Agora é chamado de o feminismo digital, o cyberfeminismo, que é os grupos feministas, LGBT e todas as classes alternativas de sexualidade livre agora têm o direito de entrar e fazer política pública por meio da internet. Em qualquer faculdade que você entrar, é esse o currículo que eles vão te ensinar como a evolução da educação. E aí, a mulher do Jesus, do capítulo 15 de Lucas, ela acende uma candeia. Fala comigo, acende uma candeia. Acende uma candeia. Sabe o que isso significa, irmão? Toda vez que a Bíblia apresenta a luz, ela está falando de revelação. Aleluia. Glória a Deus. As mulheres aqui nessa noite precisam voltar a andar por revelação. Porque talvez você que está aqui não defenda essas pautas. Talvez você que está aqui essa noite, essa história que o feminismo construiu para defender os seus direitos, talvez não responde ao seu sistema de crença. Mas você está num mundo que pensa dessa forma. Eu conheço casa de crente, irmão, que está se perdendo por causa de viés político. E aí sabe o que está faltando? Outro dia eu venho para falar da postura dos homens, mas está faltando uma postura das mulheres de novo, andar por revelação. Acende uma candeia para iluminar a tua casa. Aleluia. Acende uma candeia para iluminar o teu lar, o teu relacionamento, a tua vida. Glória a Deus. Porque na escuridão não tem como você limpar nada. É debaixo da luz de Deus, oh glória. Aleluia. É debaixo da revelação do Pai que você vai ver onde a tua casa está suja. E aí ela começa a falar que a minha dracma se perdeu porque a minha casa estava escura e suja. Aleluia. E começa como que eu consigo resgatar valores que se perdeu? Primeiro, acende de novo a candeia. Traz revelação de Deus para a tua casa. Aleluia. E quando Deus levantar lá na tua casa um altar de revelação da sua vontade, a Bíblia fala que ela começa a varrer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Defende a tua casa. Não é o Estado que cuida dos teus filhos. Não é o Estado, irmão, que tem que dar conta do portão para dentro da tua casa. É a revelação de Deus que vai te dar força para você e vai varrendo. Aleluia. E vai pondo para fora a sujeira. Vai pondo para fora tudo que está lá dentro que não condiz. Cai, sweet canto. Na play country de fly show. My country de fly. Na sweet canto. Se coloca de pé. Aleluia. Deus vai trazer revelação na sua vida. Começa a varrer a tua casa, porque o que foi perdido vai ser achado.
Essa mulher, ela tem, fala comigo, amiga amiga e vizinha. e vizinha. Mas quem varreu a casa? Ela. Então o problema da tua casa, cuida você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Varreu em casa, irmão, não é amigo e nem vizinho. Varreu em casa sou eu. Aleluia. Para de pegar os problemas da tua casa e fica ventilando pro vizinho, ventilando pra amiga, ventilando no outro vento. Cala a boca, acende a lanterna e vai à tua casa! Glória a Deus! Aleluia. Porque amigo e vizinho não é para varrer a casa. Amigo e Aleluia. vizinho é para ver o que Deus fez na tua casa. Aleluia. Tremendo, Porque depois que ela Jesus. achou a dracma, aí ela deu um testemunho. Oh, Deus quer mover um testemunho lá na tua casa. Quem recebe, levanta a mão. Quem recebe, levanta a mão. Deus vai mover um testemunho na tua casa. Ei, Deus vai trazer revelação. Varre a casa. E quando achar a dracma, aí sim. Achou a dracma, chama os vizinhos. Aleluia. A dracma, chama as amigas. Aleluia. Porque aí na hora que os vizinhos e as amigas chegarem, você começa a falar. Vou te contar o que aconteceu aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Aleluia. churrasco aí me chama. Porque eu amo ouvir testemunho. Eu Aleluia. amo ouvir testemunho. E eu sei que essa noite aqui Deus está virando a chave de muita casa. Eu sei que nessa noite aqui, irmãos, vocês não vão ser mais roubados, irmão. Pela uma política errada, pela uma filosofia contrária. Hoje Deus está entrando aqui para te dizer: eu vou pelejar na tua peleja, eu vou entrar na tua casa, eu vou te ajudar na tua peleja. Aleluia. Olha aí, ó. Olha aí a presença de Deus, ó. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai dando lugar, porque o Senhor está fazendo coisa eterna aqui hoje. Aleluia, Filho, louvado é E eu termino essa noite com mais uma afirmação do texto. Aleluia. Deus fiel. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Achei. enche o pulmão e grita: Achei. alegre-se comigo. Alegre-se comigo. Vai chegar um tempo de alegria. Vai chegar o tempo de alegria. Vocês aleluia. Aleluia. Vocês não receberam, não. Eu vou trazer de novo uma palavra e eu quero que você fala com voz alta. Fala assim, ó, quando eu reunia amigos e vizinhos, ela dizia: alegre-se comigo. Alegre-se comigo. Quem crê, irmão? Amém. Aleluia. Vai ficar um tempo de alegria para tua vida. Aleluia. Eu estou vendo, irmão. Eu estou vendo um tempo de alegria para tua casa. O seu choro pode estar durando uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Recebe em nome de Jesus. E Jesus é tão maravilhoso. Jesus ele é tão maravilhoso que ele não está te prometendo qualquer alegria, não, irmão. Ela está falando assim, ó, alegre-se comigo. Ela está falando. Mas o texto não termina com a fala dela. O texto termina com a fala do Deus de Israel, o Cristo da glória. Aleluia. Sabe como é que o Cristo da glória fala? Assim como. Fala assim como. Assim como. Não. Fala mais alto. Fala assim como. Assim como. Haverá alegria Haverá alegria nos céus. no céu. Com alegria que vai entrar na
Aleluia! É igualzinha a alegria que tem no céu, irmão. Aleluia! A tua casa vai ser igualzinha às alegrias dos anjos que estão na presença de Deus, que canta dia e noite. Santo! Santo! Aleluia! É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A alegria do céu vai invadir a sua casa. A alegria do céu vai gerar Aleluia! a alegria do céu vai entrar no teu lar. Aleluia! Graça te damos, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia! E essa mensagem é para crente. E eu quero convidar você aqui, Graça te damos, Deus. que depois dessa palavra, que sofreu perdas na sua casa, eu quero te convidar aqui na frente. As irmãs, eu quero convidar. Se você quiser vir aqui à frente, vem cá que eu quero ajudar a acender a candeia da sua. Fly cantou Nagai show te kai chui de passo Nai chai cantou Na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Deixa eu orar por você também. Nai cantou Nai sei cantou Aleluia. O coração não está aqui, mas eles vão voltar. O Senhor está me dando graça. Oh, os filhos que não estão aqui, eles vão voltar. Eles vão voltar. Os filhos que não estão aqui, o Senhor manda te dizer: Ele vai voltar. Aleluia. Vai haver abundante alegria na tua casa. Deus vai mudar o quadro lá. A igreja está aí, vocês já vão aqui para frente. E aos que estão aqui na frente, irmão, hoje é um dia de virada na vida de vocês, irmãos. Hoje é um dia que a chave vai virar. E isso não é uma palavra de um pregador, não, um jargão para te emocionar, não. Eu estou crendo na palavra dita escrita do Senhor. Aleluia. Deus vai abrir a porta. Deus vai virar a chave da vida de vocês. Vai chegar um tempo de acender a luz lá na casa de vocês. Vai haver uma varredura lá naquele lar. Algo novo vai ser achado lá. Estende a mão, irmãos, vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus, diante da tua palavra dita nessa noite, Deus. é um processo, Pai, de ter, perder, se posturar, achar e se alegrar. Eu não sei qual estágio essas irmãs aqui estão, mas o Senhor sabe. As que estão na nave da igreja e tá, Pai, tudo intacto, guarda elas para elas não perderem nada na caminhada, para que elas não percam nada na casa delas, que elas não precisem perder para acender a lâmpada e para varrer o lar, que elas acendam pela revelação do Senhor e
Traz mesmo, Jesus. Traz de volta, Senhor. Traz mesmo, Jesus. Traz de volta. Traz Que a mesmo. sua vontade estabeleça aqui em cada Em nome de Jesus, ó Que essas Deus. irmãs sejam cobertas mesmo pelo teu sangue. Que haja um fortalecimento nelas hoje, Pai. E que a mão do Senhor Em nome de Jesus, ó gere Deus. testemunho de alegria. Onde amigos e vizinhos vão contemplar a vitória do céu que vai vir. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço os irmãos por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.